Salve, salve, tribuneiros e tribuneiras de plantão, sejam mais uma vez muito bem-vindos, direto do estúdio do TribunaCast, Campos do Jordão, a cidade mais alta do Brasil. Estamos em todas as plataformas digitais e é mais um prazer de todos nós aqui da equipe estar com você, audiência, você que nos acompanha pelo YouTube, nos assistindo semanalmente os nossos programas, você que também ouve aí pelo carro, pelo Spotify. Estamos muito felizes na 4ª temporada do TribunaCast, falando para todo o Brasil. Entre lá nas nossas plataformas digitais, TribunaCast Oficial, YouTube, TikTok, Deezer, seja um tribuneiro, uma tribuneira. E hoje nós vamos falar de um assunto, tribuneiros e tribuneiras, que me deixa assim muito feliz. Aliás, os caras são uns feras mesmo. Antes aqui nos bastidores, a gente já trocou altas ideias, né? Nós vamos falar de cinema, né? Que eu acho mágico, eu acho fantástico. É uma área assim que muito me atrai, embora eu entenda pouco, eu gosto de assistir e faço lá os meus comentários. Estou aqui do lado, saudade do nosso querido Benilson Toniolo. Como é que você está, Benilson? Saudade, meu bem, saudade. Ó, tá com um novo livro aí, hein, Benilson? Tá, tem um livro novo chegando e agora, né? Chama Campos do Jordão, Cidade e Poesia. Não é um livro de minha autoria, eu organizei o livro, é fruto de uma pesquisa de 8 anos em torno da produção poética de Campos do Jordão, feita nos sanatórios entre os anos de 1949 e 72. Então a gente traz à tona essa produção e vai organizar um livro, vai ficar bacana. Tem que chamar, então, nós vamos então ver uma agenda, a produção, para que você esteja novamente aqui para ser o nosso entrevistado, para falar do livro. É um período da vida de Campos do Jordão, da história de Campos do Jordão, que é o ciclo da cura ou da tuberculose, e a gente conseguiu buscar essa produção poética feita pelos tuberculosos, as pessoas que estavam nos sanatórios, né? S1, S2 e S3, elas escreviam poemas e publicavam no jornal dos Sanatorinhos. Olha só, e também no jornal A Cidade de Campos do Jordão, do Joaquim Correia Sintra. Então a gente faz uma antologia de todos esses textos, são 256 poemas, e a gente procura trazer, por meio da literatura, um pouquinho do que era a história de Campos do Jordão nesse período, que é a mudança do ciclo da cura para o ciclo do turismo, que é uma amálgama, né? Então, é o livro novo que a gente está. É o livro que a gente está trazendo esse ano. Curioso para ler, curioso para saber um pouco mais aí. Vamos estar aqui sempre destacando aí os novos, viu? Porque tem mais livro por aí, porque o Benilson não para, a Adriana Hagen não para. Os nossos autores, escritores aqui também de Campos do Jordão, da Serra da Mantiqueira, eles não param. Eles estão sempre aí tendo aí uma novidade para você, e depois o Benilson fala um pouco mais aí, aonde, né, onde você vai poder adquirir esse livro. Mas para mim é um prazer estar aqui novamente. Prazer. Do lado dos nossos amigos e com os tribuneiros e tribuneiras. Prazer é sempre uma inenarrável. Esse prazer é todo nosso aqui. Cinema. Vamos falar aqui, olha que legal, vamos falar de cinema. E nada melhor do que termos aqui, né, os feras, os cineastas, os roteiristas, aqueles caras assim que colocam em prática toda a sua criatividade, né, para você aí estar acompanhando. Nós estamos falando aqui do nosso querido Cervantes, né, também do nosso querido Paulo, cineastas que vão falar aí, nós vamos fazer aqui uma linha do tempo para depois chegar nos assuntos aí relacionados a filmes. E quem nunca tem um filme predileto aí, que assistiu umas 500 vezes aí, e até indica, né, para todo mundo também assistir. Tudo bem? Como é que vai, Cervantes? Tudo jóia? Tudo bem. Prazer, hein? Muito obrigado pelo convite aí, para a gente estar aqui falando desse tema tão atual, né, que é o cinema. Tão bacana, né? Já com mais de 120 anos aí, mas que é tão atual. E hoje, especialmente nesse período, ainda mais em evidência ainda, e trazendo resultados tão importantes para a nossa realidade, para o nosso audiovisual produzido aqui no Brasil. Muito bom, né? Muito bom. Valoriza muito, né, esse atual momento aí do cinema brasileiro, né? A gente já vem desde... Eu me lembro lá vamos falar dos filmes, mas eu me lembrei de um filme agora que eu achei sensacional lá naquela época, era Central do Brasil, né? Que eu achei muito, muito bacana. Mas a gente vai voltar nesse tema. E, Paulo, como é que tá?
Boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui, uma honra. Que voz de radialista, Paulo, que você tem. Obrigado. O prazer é todo nosso. Conta aí um pouco de vocês aí pra gente aí, dos Cervantes, para os nossos tribuneiros e tribuneiras, né? Conhecerem aí os nossos cineastas. Bom, você quer que comece por onde? Por onde você quiser. Hoje aqui a tribuna é Pelo livre. programa de música Não, francesa. A tribuna é livre. Vamos cantar uma Outro dia eu fui chamado a participar de um podcast justamente de uns meninos que moram lá no interior da Bahia. E eles têm um esquemazinho assim de organização do podcast. Que, então, primeiro quadro, você faz uma rápida apresentação do seu currículo. Eu falei, cara, já estou quase batendo nos 80. Como é que eu vou fazer resumidamente? Aqui não. Aqui pode ficar à vontade. Tribuna livre. Foi o programa inteiro falando. Tribuna livre. Para a gente conhecer só um pouquinho então dos Cervantes, já que todo mundo te conhece, o mundo inteiro te conhece, mas só para os nossos tribuneiros, só para a gente contextualizar. Então, vou falar a partir do momento que eu vim para Campos do Jordão. Eu vim para Campos do Jordão em 2006, quando eu comprei uma casa aqui. E eu estava nesse período desse encantamento com a cidade, que eu já conhecia, porque eu já tinha vindo trabalhar no Festival de Inverno, em algumas edições do Festival de Inverno, já tinha vindo como turista para cá também. A primeira vez que eu vim para cá foi em 1973. E eu tinha esse sonho de morar aqui, de viver aqui nessa região. Primeiro, por causa do clima, eu sou muito avesso ao clima quente, então não me convide para ir para a praia, porque eu vou ter que arrumar uma desculpa. Sabe o que é? Eu tenho um compromisso nesse período. Então, como diria o Paulo Gustavo, gripaloei nesse dia. Se você falar assim, vamos lá para os Alpes, você quando quer? Boa. E aí, quando eu estava nessa negociação com a casa, eu estava trabalhando na produção de um festival internacional que acontecia em Manaus, que era o Amazonas Film Festival, que durou de 2004 até 2013. Foram 10 edições do Amazonas Film Festival. E trabalhava lá com gente muito interessante, muito importante, com quem eu aprendi muito nessa área de produção, de produção de eventos relacionados à difusão do audiovisual. Citar aqui só a TT Matos, que já esteve aqui conosco no nosso festival, o Antônio Leal, que já esteve aqui conosco. Eram meus mestres, eles não gostam que eu fale isso, mas todas as vezes que eu falo em público, eu me lembro deles e cito como são mesmo os meus grandes mestres. E aí nós estávamos conversando lá no Hotel Tropical, no bar do Hotel Tropical, e eu tinha recebido um telefonema que era sobre a compra da casa aqui, como é que estava o negócio. E aí, falando com eles ali, falei, estou comprando, vou me mudar para Campos do Jordão. Aí, acho que foi o Antônio que falou, mas Campos do Jordão, como é que você vai trabalhar com cinema em Campos do Jordão? Tem cinema em Campos do Jordão? Eu falei, não sei, mas se não tiver, a gente faz. É isso aí. E aí a gente começou a fazer cinema em Campos do Jordão. Levou assim, quando vim para cá, então, 2006, 2011, levou 5 anos até me ambientar, conhecer pessoas e tal. Aí pensamos em criar o Cineclube Araucária. E algumas pessoas se empolgaram, porque a gente ia conversar sobre cinema, exibir filmes, conversar sobre os filmes, sobre os períodos de realização dos filmes, os locais de realização dos filmes, os motivos que levaram as pessoas a fazerem aqueles filmes. Enfim, o importante era isso, você mostrar o filme e também saber um pouco mais sobre como é que se faz aquilo, como é que aquilo chegou a ser feito, né? E aí, em 2011, no dia 26 de março, olha aí, está quase completando, 2011, 26... 15 anos. 15 anos, está quase completando 15 anos. É o tema do meu artigo da semana. É sério. Do Cineclube Araucária aqui em Campos do Jordão. E aí a gente não parou mais. Quando foi em 2015, a gente conseguiu um prêmio por esse trabalho que estava sendo feito aqui pelo Cineclube. A gente teve um prêmio do PROAC. Não era, naquela época, nesse ano não foi nem o edital. Foi um prêmio que foi oferecido para projetos que eram levados à execução no estado de São Paulo. E a gente ganhou esse prêmio. Aí tinha R$60 mil na mão. Eu falei, nossa, mãe, eu nunca tive esse dinheiro. Eu preciso fazer milagre agora com esse dinheiro. Eu vou fazer tudo o que eu quero. Aí...
primeira coisa, vamos fazer uma... A intenção era fazer uma escola de cinema em Campos do Jordão, né? E não fizemos a escola, nós fizemos a primeira oficina de cinema em Campos do Jordão, que foi juntamente com o Ricardo Gonçalves, que não era presidente, ele era secretário executivo, era o gerente da da Amicampos, Amicampos. diretor da Amicampos. A sede da Amicampos era aqui na Dr. Hyde, né? E aí, conversando, eu já conhecia o Ricardo, ele já frequentava o Cineclube. E aí, a gente já tinha até feito algumas coisas com a Amicampos, eu acho. E aí ele falou, vamos falar com o Mariano, que é o diretor da escola da Vila Albertina. E aí fomos lá conversar com o Mariano. O Mariano recebeu assim, a ideia de se fazer uma oficina de cinema com muita alegria, com muita satisfação. E aí ele falou, olha, porque a gente tem aqui, a gente segura os alunos em tempo integral na escola, né? Eles têm o currículo normal, quer dizer, o currículo a grade normal, né? Normal do Ministério da Educação, num período, e no outro período a gente cria clubes para os jovens ficarem na escola, permanecerem na escola o tempo todo. E aí eles tinham clube de música, clube de teatro, clube de dança, clube de literatura, e não tinha clube de cinema. Então ele falou, nós vamos criar o clube de cinema. Vocês chegaram na hora. E aí a gente começou, foi dessa primeira oficina, com os alunos, os próprios alunos, né? Quem veio dar essa primeira oficina foi o Dimas de Oliveira Júnior, que mora em Taubaté agora, com quem eu já tinha contato através do Festival de Cinema lá em Manaus, e o Wagner Sampaio, que é um cineasta, assim, um grande cineasta também, que tem um conhecimento muito grande, que tem uma sensibilidade muito grande. E a gente fez essa primeira oficina lá na Vila Albertina em 2 semestres. A gente foi primeiro semestre, segundo semestre, toda a parte teórica numa etapa, a parte prática na segunda etapa. O Wagner, que é um grande editor, também montador de cinema, fez a montagem desses filmes, que foram 6 filmes que foram produzidos ali na escola pelos alunos. Por acaso, nessa ocasião, o Jefferson D estava lançando um filme dele e... o Paulo já trabalhava junto com a Cris Arenas, que é a mulher do Jefferson, e a gente foi convidado para ir assistir essa pré-estreia do filme lá numa sala de cinema em São Paulo. E aí, conversando, foi o primeiro contato que eu tive com o Jefferson, falei para o Jefferson dessa história, dessa oficina, desses 6 curtas, e falou, eu posso ver esses filmes? Eu falei, claro, mandei os 6 curtas para o Jefferson. Ele falou, você tem um tesouro na mão. Veja bem o que você vai fazer com isso. Aí eu falei, bom, não sei, eu vou fazer uma sessão no cinema, a gente tem um cinema de rua, que ainda existe em Campos do Jordão, que está resistindo ao tempo, né? E a gente vai fazer uma exibição para os pais, para os amigos, para os próprios alunos da escola e tal. E ele falou, vamos fazer mais que isso. Vamos fazer um festival. Então, quer dizer, a presença do Jefferson Day, então, foi fundamental para o festival. Foi. Não, e não só. Acho que tem até foto, eu não sei se eu mandei foto dessa premiação desse primeiro festival, que está você lá. Foi aquele que acho que foi que eu chorei, deve ser. 2000. Não, tinha uns meninos foi 2015. Que eu conhecia, eu acho que foi sim, no final de 2015. A gente foi o ano todo trabalhando ali na escola. Em 2015 a gente ficou praticamente tinha o filme do Hamilton, todo. eu lembro da história do Hamilton. E aí o Jefferson veio para... Nós tínhamos 6 curtas. Então a gente fez um festival assim, que tinha 3 sessões. Na primeira sessão, o Jefferson ofereceu o filme dele, que ele estava lançando, que ainda não estava em circuito comercial, para ser exibido como abertura do festival, que era um amuleto, né? Depois a gente teve uma primeira sessão, que a gente mesclou 3 filmes daqui de Campos, feitos pelos alunos da oficina, da Vila Albertina, e 3 convidados. Como eu trabalhava num festival de cinema, eu tinha contato com vários realizadores de todo o Brasil. Então, eu escolhi 3 filmes e depois mais 3, quer dizer, foram 2 sessões de competição, vamos dizer assim, com filmes com 3 convidados e 3 locais. No dia seguinte, 3 convidados e 3 locais. E a gente fez Jefferson e a Cris, e mais, acho que você estava no júri também. Eu fiz parte com a Sylvie e com a Clarice.
A Clarissa Kushner. Não, a Clarice acho que foi depois. A Clarice, já o primeiro festival que ela veio, a gente conversou sobre isso outro dia, que eu também tinha essa dúvida. Foi 2018. Não me lembro. Bom, Mas, assim, a gente não tinha dinheiro. Aí o Jefferson premiou os 3 filmes os 3 que ganharam. Quer dizer, de 6, 3 foram premiados. Os convidados não entraram na competição, porque eram convidados, né? Mas ele premiou, assim, simbolicamente, R$500 para cada filme que o júri elegeu como os melhores daquela safra, daquela primeira. Aí fizemos o primeiro festival, e uma empolgação assim fantástica. Aí, quando chegou em 2016, aí o Jefferson liga e fala assim: como é que vai ser o festival esse ano? Eu falei: não, Jefferson, eu não tenho como fazer festival. Assim. Aí ele falou: não, vamos fazer. Falei: vamos fazer outra vez a oficina? Eu falei: como assim? Ele falou: não, eu vou aí. Você tem como me hospedar? Então vieram, o Jefferson e a Cris ficaram aqui na minha casa e deram também, em 2 etapas, foi assim, uma consultoria fantástica que o Jefferson deu. Aí a gente abriu. Aí já não tinha mais. Aí foram, sei lá, acho que 16 filmes que foram produzidos. A gente se reunia lá no Espaço Cultural, né? O Jefferson deu as oficinas, fez simulações de filmagens, foi uma coisa assim, fantástica mesmo. E aí a gente conseguiu fazer o segundo festival. Fez o primeiro, fez o segundo. Eu ia falar uma bobagem agora. Não, mas assim, pode aí falar, já pode foi falar. mesmo, né? Já É que nem perder a virgindade. Agora deixa. Não, já que pode está falar. dentro dele. Agora, como dizia a Marta, se tá. relaxa e gosta. Agora vai. Agora vai. Legal, Cervantes, que trajetória bacana. Então é isso. Aí a gente está Bacana. até aqui. A gente fez o ano passado o 10º festival, né? A Legal. 10ª edição desse festival, que agora já virou um festival internacional. Maravilhoso. E a gente está agora lutando para fazer a 11ª edição ainda em 2026. Lutando por patrocinadores também, né? Apoios financeiros. Aliás, a gente... Porque né, o filho cresce, É. ele precisa de mais dinheiro. Claro. Ele vai para a universidade, ele vai, sabe? Ele quer sair do país, ele quer Exato. correr Quer o mundo. evoluir, né? Ele quer pular a janela de casa. E aí, Paulo? E você, Paulo? Então, a minha trajetória nesses últimos anos, eu sempre trabalhei com música. Eu tive a oportunidade de fazer a produção, a coordenação técnica do Festival de Campos do Jordão, o Festival de Música Internacional de Campos do Jordão, durante 8 edições, na década de 90 e no começo dos anos 2000. Então, eu já tinha uma relação com a cidade muito próxima. A minha família daqui do sul de Minas também, de Paraisópolis, eu não gostava muito do frio. Eu vou ser sincero, diferente do Cervantes. Mas Se te chamar para Ubatuba, você vai, então. tranquilo, já estou com a mala pronta. E aí o que acontece? Eu trabalhava com as orquestras ainda, eu trabalhei uma época na Sala São Paulo, depois trabalhei com a Jazz Sinfônica, com a Banda Sinfônica, então trabalhava muito com orquestras. Vinha muito para cá, todo ano eu vinha fazer concertos aqui, durante o festival também, não como trabalhando no festival, mas com as orquestras. E um dia o Cervantes, a gente já fazia algumas coisas juntos de música, ele falou: eu vou fazer um cineclube. Eu falei: mas Cervantes, você trabalha, tem uma empresa de música para produção musical e vai fazer mais um CNPJ? Aí ele falou assim: eu acho que vamos mudar, vamos conhecer novas tribos. E aí, isso foi em 2011 que começou o cineclube. Eu falei: tá bom. Aí fomos na contadora, que a gente tem uma excelente contadora em São Paulo, que sempre lida com essa parte de música. Falei: a gente precisa abrir uma associação, enfim, para poder começar a trabalhar. E começamos a fazer o cineclube e tal. Nesse prêmio que ele falou que ele ganhou, esse primeiro prêmio das coisas que nós fizemos, esse dinheiro, a gente comprou uma bela tela autorretrátil para o Espaço Cultural Dr. Larlen, que está lá até hoje. Descobrimos umas salas, uns equipamentos antigos, restauramos junto com o Instituto Federal, com a meninada do Instituto Federal, restauramos as salas, fizemos o Memorial Cine Glória, com as máquinas originais do antigo Cine Glória, que a gente sempre gosta de pontuar o nome, né, do cinema, que é um cinema de rua, inclusive para todas as pessoas, artistas, produtores, críticos, jornalistas. Quando a gente fala que Campos do Jordão tem um cinema de rua, eles ficam assim maravilhados, porque poucas cidades ainda mantêm um cinema funcionando. Isso é um ganho muito importante, né,
a cidade e para a resistência mesmo, né? De ter um espaço multiuso que ainda tem cinema. E aí a gente comprou equipamento, então, quer dizer, a gente tem um cineclube dentro de casa, que a gente traz a caixa de som, tal, a gente projeta, tem os projetores, comprou câmera. Aos poucos a gente foi dando corpo. E tem a biblioteca de cinema, ganhamos muitas doações. Lá em cima, onde a gente faz as oficinas, é a biblioteca de cinema. Então, quer dizer, tudo isso foi com esforço, com as leis de incentivos, né? Tanto do Estado, como a lei Aldir Blanc, também, que a gente, na época da pandemia, foi uma grande âncora para a gente, senão a gente não conseguiria fazer o festival. Mas assim, e os amigos, porque muitos amigos, tantos amigos daqui, que são os hotéis, os restaurantes, que abrem suas portas, dão um serviço para a gente, quer dizer, o que eles deveriam cobrar, eles nos dão de graça. Isso é muito importante falar. O Convention Bureau é o nosso parceiro desde o primeiro festival. Sem eles, a gente não conseguiria fazer. Isso é importante pontuar mesmo. E as pessoas, os amigos de cinema que vêm doar o seu tempo aqui, porque às vezes nem pagamento tem, entendeu? Às vezes é no meu carro, às vezes é de ônibus, às vezes a gente dá uma ajuda de custo para alimentação. O Benilson é prova disso, quer dizer, isso tudo a gente faz com muito amor também e assim, com brilho nos olhos, né? E sempre a gente fala, esse é o último. Então, quando a gente chegou aqui, a gente já falou. Aí o 11º a gente não tem R$0, mas a gente tem muita vontade de fazer e tem amigos, né? Que é o Contour também, que é o nosso parceiro de alguns anos para cá, que nos doa uma parte do dinheiro que o Contour arrecada para fomentar o turismo, né? Que é a economia criativa. Então, a gente entra nesse nicho, eles acreditam em nós, eles acham... Estamos no calendário da cidade, né, de eventos da cidade, isso é muito importante. E desde a pandemia a gente transmite o festival inteiro, ele é presencial e online, e sempre gratuito, todas as atividades, isso é muito importante. E de 2000, quer dizer, do nono festival para cá, a gente começou a fazer passeios culturais, ou seja, a gente não fica só no nicho do cinema, a gente pega a turma que veio aqui passear com a gente, passar a semana e trabalhar com a gente, além de ver cinema, na parte da manhã a gente faz passeios culturais. Então, a gente faz parceria com o Parque Capivari, com o Cardê, com o Museu da Casa Xilogravura, da Mãos Tiqueiras, o Auditório e o Museu Felícia Lerner. Então, quer dizer, a gente tem uma parceria muito bacana. Então, as pessoas saem daqui, porque assim, quando a gente vai muito a festival de cinema, Festival do Rio, Festival de Tiradentes, que são, quando a gente pode, né, a gente vai para prestigiar e para ver o que está acontecendo, né? Conhecer as pessoas, porque o melhor network em festival é você participar, porque você fala com o jornalista, você fala com o diretor do filme, tanto que o diretor do filme que abrimos o 10º festival, que é o Alfredo Manevi, ele apresentou em Tiradentes, na praça, a gente adorou o filme, que é um documentário sobre o Lupicínio Rodrigues. Sobre o Lupicínio Rodrigues. E aí a gente adorou o filme, falou, não, vamos trazer para abertura. A gente conseguiu de graça. Ele falou, olha, você me dá só hotel e alimentação no final de semana que eu quero apresentar o meu filme. E ele veio de graça de Florianópolis, quer dizer, amigos mesmo que a gente faz nesse festival. A gente percebe que durante os festivais, normalmente as pessoas só ficam focadas em filme, então é difícil fazer passeios, entendeu? Porque tem muito bate-papo de manhã e tal. Mas a gente resolveu colocar o passeio, porque a cidade de Campos do Jordão, ela tem essa coisa natural do turismo, o turismo de natureza e os museus, né, que tem aqui, porque a gente sempre fala que o Museu Casa da Xilogravura é um dos mais importantes do mundo na categoria. Sim. Então, a gente sempre fortalece essa ida ao museu. A professora Leda sempre nos acolhe, nos recebe, dá uma aula para a gente, que a gente fica maravilhado. A mesma coisa acontece com o Museu Felícia Lerner. E agora no Parque do Capivari também, com passeio, com a volta lá no esqui que tem, que é bem legal, aquele carrinho. E isso é muito bacana, né? E também falar de cinema, porque a gente fica aqui uma semana, pelo menos, falando de cinema, e trazer as crianças, porque a gente sempre acha que, para formar público, a gente tem que trazer as crianças para assistir filmes nacionais. E quando a gente fala filmes, é um festival de curta-metragem.
Então, é muito importante essa relação desde criança com o filme curta-metragem nacional feito por brasileiros das diferentes regiões do país. Então, esse é o nosso. Então, essa é a história, né? E, claro, a gente foi mordido pela mosca do cinema e a gente gosta mesmo de brincar de cinema. E aí eu acabei deixando a música e agora a gente é só bicho de cinema mesmo. Cervantes, se não me engano, em 24, a partir de 24, o Festival de Cinema de Campos do Jordão chegou à França, chegou a Paris. Foi feita uma apresentação especial lá. Então, você já falou aqui da importância do desenvolvimento da cultura, do desenvolvimento da formação das pessoas, da contribuição do turismo, ou seja, você está falando de economia criativa, mas vocês conseguiram levar o nome de Campos do Jordão para a França, o nome do cinema feito no Brasil, porque o Festival de Curtas ele é nacional e internacional. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi essa experiência e como é que o Festival de Curtas chegou até a França, como é que ele foi apresentado lá. Então, foi muito natural a coisa, né? Porque existe na França, de um modo geral, as pessoas ligadas ao cinema, à produção audiovisual do mundo todo, têm um carinho muito especial pelo cinema brasileiro. Isso vem desde o Rei do Cangaço, lá, como é que é o... Canga Bruta. Não, o filme... O Rei do Cangaço, o Lampião? Lampião... Ah, isso vem Deus de Diabo na Terra do Sol. Não, antes. Em 53, Cangaceiro. o Festival de Cannes premiou o Cangaceiro, justamente. Premiou o Cangaceiro, criou uma categoria de premiação, que era o filme de aventura, que não existia na premiação do Festival de Cannes, criou especialmente para premiar o Cangaceiro, do Leão Barreto, que foi o filme que assim, abriu as portas do cinema no mundo, né, para o cinema brasileiro. E, a partir daí, você teve Deus do Diabo na Terra do Sol, você teve Ganga Bruta, você teve muitos filmes... Aquele do Dias Gomes, como que chamava? Pagador de Promessas. Pagador de Promessas. Que teve a Palma de Ouro, né? Enfim, você tem uma abertura, existe uma abertura muito grande e um carinho muito especial. Existe o festival, aliás, vai acontecer agora no mês de abril, que, se eu não me engano, já é a 48ª edição do Festival de Cinema Brasileiro em Paris. Isso é uma produção grande. Aliás, quem estiver por lá, quem estiver indo para lá, reserve aí, acho que é do dia 7 ao dia 14 de abril, acontece a 48ª edição do Festival de Cinema Brasileiro, que acontece dentro de uma sala chamada Cinema Arlequim, na Rue de Rennes, que é ali em Montparnasse. É tudo muito familiar. É logo ali. É tudo muito logo perto, ali, Tribuneiro. Você pode perceber aqui que o Cervantes ele está fazendo esse convite para vocês. E que é um pulo, né, Cervantes? É um pulo. Chegando lá na França. Na programação dessa edição do festival, desse ano em abril, ele encerra no dia 14 com a exibição do filme A Noite de Alaíde, que é um filme feito sobre a nossa querida amiga Alaíde Costa, que já foi homenageada pelo Festival Curta Campos do Jordão. Aliás, espera só um pouquinho. Ô, Cata Preta, tem uma foto da Alaíde Costa aqui com a gente? Queria que você mostrasse aí. Vamos lá, então, enquanto isso... Aqui... Não, então, só para responder a pergunta, acabei não respondendo a pergunta do Benilson, né? A gente, estando em Paris, acho que foi 2024 mesmo, a Alaíde, ela tinha esse foi o ano que ela foi homenageada aqui. Que ela recebeu o prêmio de melhor atriz coadjuvante no Festival de Gramado. Foi no mesmo ano. Um filme chamado Todos os Mortos. Sim. E agora um documentário, um documentário, uma mescla de animação com documentário, com ficção, porque hoje já não existe mais essas fronteiras tão rigorosas, né, entre estilos, vamos dizer, gêneros cinematográficos. Mas, enfim, a gente conheceu um cineclube lá em Paris que fazia umas sessões de assistir filme e bate-papo depois do filme com as pessoas que estavam ali presentes. E sempre tinha filmes brasileiros rolando ali nesse cineclube. E a gente assistiu uma dessas sessões e conversou com o pessoal. E nós nos apresentamos assim, olha, a gente produz um festival de curta-metragem numa cidade
chamada Campos do Jordão. Aí, Campos do Jordão, as pessoas parece que já chama a atenção, o nome chama a atenção. Algumas pessoas já ouviram falar, algumas pessoas já estiveram aqui. Isso interessa. Interessa para vocês fazer uma sessão do festival aqui? Então, a gente propôs fazer uma sessão dos filmes que foram destaque naquela edição, em 2024, e mandamos para lá, eles exibiram e nos deram um retorno. Assim, filmaram a plateia, tal, o bate-papo entre as pessoas. Nós temos amigos lá, então, amigos que foram representando o Cineclube nessa primeira edição, vamos dizer assim, do Festival Curta Campos do Jordão em Paris, né? Aí, nos anos seguintes, eles já começaram a pedir, e aí, esse ano? Tem os filmes? E no ano passado, a gente, por acaso, foi a Paris e a gente estava presente acho que tem fotos aí dessa sessão lá do Cineclube La Terreirada. Que, assim, eles fazem tem um dia da semana que eles fazem um dia Brasil. Então, tem um restaurante, é um prédio que você entra, no térreo tem um restaurante, tem um lugar onde eles dão aula de dança, o pessoal aprende a dançar, aprende capoeira, tal, essas coisas. E embaixo é a sala de cinema, que é o Cineclube, no subsolo, e onde funciona o Cineclube. E aí a gente estava lá e apresentou os destaques dessa 10ª edição do festival. Então, isso foi em junho ou julho de 2025. 25, isso. Enfim. Paulo, de tempos em tempos, o cinema... Não vamos falar da cultura, vamos falar do cinema. De tempos em tempos, o cinema ganha uma projeção por algum motivo. Não é? Por exemplo, quando o Collor foi eleito presidente da República, uma das primeiras ações foi a de fechar as torneiras e fechar qualquer possibilidade de produção cinematográfica no Brasil. Depois, a produção cinematográfica, a partir de 1995, ganhou uma sobrevida, vamos chamar assim, mas de uns tempos para cá, eu diria, o Sérgio, aqui nos bastidores, estava falando justamente da Central do Brasil, com Fernanda Montenegro. Sim, enfim. fantástico. Mas de uns tempos para cá, voltou-se a jogar luz sobre a produção cinematográfica brasileira. Hoje, como é que você vê a produção cinematográfica? Não estou falando de Oscar, não estou falando de Globo de Ouro, estou falando hoje. Como é o trabalho do cinema, as pessoas que vivem de fazer cinema no Brasil? Como é hoje fazer cinema no Brasil? Olha, independente de premiação, reconhecimento, etc. Eu vou fazer um recorte de 2020 para cá. Quando infelizmente, nós tivemos a pandemia, surgiu algumas leis de incentivo muito importantes, mas surgiu principalmente, infelizmente, depois que o Aldir Blanc morreu, surgiu a Lei Aldir Blanc. O que aconteceu? Essa lei, quando fala Lei Aldir Blanc, era um dinheiro que o Fundo Setorial de Cinema tinha, que eram, se eu não me engano, 5 milhões, o Benilson deve saber melhor esses números, que aí, ao invés de dar para alguns filmes longa-metragem, eles deram esse dinheiro para os municípios, e os municípios pulverizaram. Então, o que acontece? Falando de curta-metragem, de 2020 para cá, a produção de curta-metragem começou a sair do campo muito amador, sem dinheiro, para um campo mais profissional. E a partir do Plano Nacional Aldir Blanc, a Lei Paulo Gustavo, esse dinheiro não parou de vir. Então, o que está acontecendo? Os municípios, os menores municípios do Brasil, que não tinha nada de R$0 para aplicar em cultura, passou a ter dinheiro para aplicar em cinema, em teatro, em lançamento de livros. Então, a produção audiovisual cresceu e melhorou exponencialmente. Isso de 2020 para cá. Lembrando que a maior parte dos curta-metragistas acabam se tornando grandes cineastas de longa-metragem. É o caso do Kleber Mendonça, que ele tem vários curtas-metragens, e depois, primeiro, acho que foi o Som ao Redor, que é um grande filme e tal, mas é um grande filme, é um dos melhores filmes. Então, eu percebo que agora, eu acho que é um caminho sem volta, não dá para agora secar essa fonte dos municípios. Por exemplo, a gente recebeu o ano passado, no 10º Festival Curta Campos do Jordão,
603 filmes. 603 filmes do Brasil inteiro. Selecionamos 109 de todos os estados do Brasil e regiões, não só das capitais, regiões do interior, assim, da Paraíba principalmente, de Minas, da Bahia, e filmes muito bons, porque tinha assim, preparador de elenco, quer dizer, eles tinham dinheiro para pagar um preparador de elenco, um ator profissional. Então, isso é um grande marco na cultura. Um plano emergencial, você vê como as coisas vão se equilibrando, às vezes a gente faz um plano emergencial e agora eu percebo que não tem mais volta. Paulo, por que eu tenho um pensamento aí, talvez pode ser aí uma impressão, né? Paulo, Cervantes, Benilson, Tribuneiros, por que ainda há uma reserva em relação ao cinema nacional? Existe isso, na opinião de vocês cineastas, assim, uma certa barreira quando se fala em cinema nacional? O Benilson aqui falou na questão aí, e aí eu queria entrar nessa questão, né, relacionada ao Oscar aí que tivemos recentemente. Eu cheguei a assistir o filme, né, o Agente Secreto, assisti também o filme com a Fernanda, né, que é o... Ainda estou aqui. Olha só, ainda estou aqui, gostei muito, também gostei aí do Agente Secreto com o Wagner, mas aí a impressão que eu tive era de uma... E aí eu não quero entrar aqui em viés ideológico, mas a impressão que eu tive é que uma parte torcia contra, né? E é importantíssimo, não ganhou estatueta, tá bom, tá tudo bem. A gente foi para a final. A gente foi para a final, e todo o cenário, todo envolvendo o cinema, porque é todo. Mas eu vejo ainda então tinha uma certa torcida contra isso, eu acho isso tão desrespeitoso com o próprio país, desagradável, mas enfim, cada um. Mas eu ainda vejo uma certa... nos dias atuais, né, uma certa barreira com relação à questão do cinema nacional. Alguns filmes maravilhosos aí, inclusive um foi rodado aqui na Serra da Mantiqueira, com o Matheus Nascergali, que é o Tapete Vermelho, que foi uma homenagem ao Mazzaropi. Foi... É porque você nunca assistiu o Clube das Infiéis. Clube das Infiéis, então. O Clube das Infiéis tem muitos. Tem o cenário do Clube das Infiéis. O cenário do Clube das Infiéis. O Clube das Infiéis funcionava numa casa que tem ali na Brigadeiro Jordão, que é conhecida como a Casa da Cultura. Casa da Cultura. Casa da Cultura. Não deixa de ser cultura. Vamos Não, lá. é cultural, gente. Como é que eu vou chamar? O Lupanar, o prostíbulo, Sim, era a Casa de Cultura. Era a Casa de Cultura, que louco. Mas aí tem vários filmes aí, como a gente apontou aqui, Central do Brasil, Cidade de Deus, né? Enfim, e a gente sempre aí se colocando no cenário. O Cervantes falou aí dos festivais em Paris, parece que enaltecem realmente o cinema brasileiro. E aqui, no nosso país, a impressão que eu tenho é que existe ainda existe ainda uma barreira com relação a essas produções. Olha, posso primeiro? Por favor. Cervantes. O que, assim, existe uma desinformação muito grande. E essa desinformação tem origem. Existe um interesse comercial muito forte dos distribuidores, dos exibidores, porque existe um investimento, existe um dinheiro que se coloca nesses canais de distribuição e de exibição que vem do cinema americano, do cinema norte-americano, dos Estados Unidos. Quer dizer, se fosse do cinema americano, todos nós somos, né? Sim. Mas dos Estados Unidos, especialmente, do cinema de Hollywood, que entrou numa, assim, já há bastante tempo, está numa franca decadência, com produções muito ruins em relação à evolução que sentiu o cinema no mundo todo. Você tem cinema iraniano, você tem cinema indiano, você tem cinema europeu, do leste europeu, fantástico. Você tem cinema do mundo inteiro. O cinema argentino, né? Do Chile, da Bolívia, do Peru. Produzindo obras fantásticas, mas que não tem espaço. E essa falta de espaço atinge também o cinema brasileiro aqui no Brasil. Entendeu? Quer dizer, não existe investimento, não existe política pública que proteja a distribuição e a exibição desses filmes. E a própria mídia não fala desses filmes. Você vê, o Brasil produz
mais de 300 filmes de longa-metragem por ano. Só longa-metragem, nós não estamos falando nem de curta, nem de Não, documentário. curta-metragem são milhares. E, como o Paulo falou, cidades 600 pequenas, só no nosso festival. assim, num festival do porte do nosso, a gente receber num período a gente teve que reduzir o período de inscrição do nosso festival para que senão a gente não consegue dar conta, entendeu? Quer dizer, no período de menos de 30 dias de inscrições abertas, a gente recebeu 600 e tantos filmes. Entendeu? Quer dizer, e não são filmes assim feitos nas coxas, não. Sim. São filmes de boa qualidade, filmes bem feitos, filmes que falam de assuntos interessantes, filmes que revelam Brasis que a gente desconhece, entendeu? Filmes que têm a nossa cara, que botam um espelho na nossa cara, entendeu? E desses filmes de curta-metragem, então, nem se fala. Agora, da produção de longa-metragem, você tem grandes produções, grandes filmes sendo produzidos, grandes profissionais trabalhando, grandes roteiristas criando histórias, grandes empresas produtoras fazendo bons filmes e que a mídia não chega na mídia para ser divulgado. Gerando emprego? Gerando emprego, no mercado. milhares de empregos. Porque você já prestou atenção que quando termina um filme, você começa a ler os créditos, você tem mais de 5 minutos, num filme mediano, num filme pequeno, você tem mais de 5 minutos, às vezes 7, 10 minutos de créditos passando. São pessoas que trabalharam naquele filme. Certo. Se você contar, são milhares de pessoas na produção de um filme. Então, sabe, assim, você chega a 1.000 pessoas trabalhando para que um filme seja realizado. Então, quer dizer, fora isso, você tem... Por que o filme não chega ao público? Por que não chega às salas? Porque não existe incentivo, não existe nem política pública, nem investimento de porte para que esses filmes sejam vistos e para que eles sejam divulgados, para que as pessoas saibam da existência desses filmes, entendeu? Então, quer dizer, que bom que a gente tem o Agente Secreto, que a gente tem Ainda Estou Aqui, que a gente tem tantos filmes que Manas, né? Sim. Que Horas Ela Volta, enfim, filmes. Você falou do Não bate aqui, não. Enfim, muitos filmes que chegam a ganhar espaço no mundo. Mas para esses filmes saírem do Brasil, saírem da produtora, para chegar, pegar um voo, para chegar num país como a França, como a Espanha, como a Inglaterra, como os Estados Unidos, como, enfim, em todos os países que têm festivais importantes, isso é um custo muito grande. Você acha que, no caso, aí, voltando aí à questão do Agente Secreto, não aí o motivo, né, central, específico, por não ter conseguido nenhuma estatueta no Oscar, tal, acha que tem a ver, então, com uma questão de apelo comercial, né, em questão, assim, talvez de um marketing mais forte para que pudesse estar nas principais salas de cinema? Tem isso. Distribuição. Eu não chamaria de apelo comercial. Eu chamaria de falta de investimento, falta de política pública que proteja essas produções, que acolha essas produções e que distribua, contribua para a distribuição dessas produções. A gente está numa briga agora dessa coisa da regulamentação dos streamings, né? E você tem os grandes blocos de distribuidores norte-americanos que pegam isso e ninguém toca naquilo, ninguém consegue mexer naquilo. Entendeu? Por quê? Porque é o nicho deles. A gente tem lei que protege o cinema brasileiro desde a década de 50, 40. Que obriga as salas de exibição, por exemplo, a exibir um curta-metragem brasileiro antes do filme principal. Isso não acontece. Por quê? Porque senão você não tem o filme principal. Então, o distribuidor do filme principal, ele quer que aquele espaço desses 10 minutos, vamos dizer assim, de um curta-metragem seja exclusivo para os patrocinadores, não, empresas, seja exclusivo para os trailers das próximas produções que vão entrar naquela sala. Olha só. Que são deles, são distribuição deles. Sim. Da Quer dizer, eles detêm o da mercado, Universal, da Warner, entendeu?
Então, quer dizer, você é uma briga de cachorro grande aí. E que a gente não consegue nem morder o calcanhar. Sim. E complementando esse raciocínio do Cervantes, eu acho que a gente tem que ter um trabalho bem sistemático na formação de público. Quando a gente fala formação, é trazer o aluno da escola pública e da escola particular, desde a infância até as séries mais altas, para ver filmes nacionais no cinema, filmes curtas-metragens, filmes longas, mas filmes brasileiros, porque você cria um olhar para o filme nacional. Isso é muito importante. Tem filmes excelentes, só que não chega nesse público. E isso é formação. Quando a gente fala muito da França, por que você vai na França? Os cinemas estão lotados, os museus estão lotados, além do turista, de estudantes, de jovens, porque há uma cultura local que toda semana eles levam alunos para esses lugares. O teatro é gratuito às quartas-feiras, o museu é gratuito às quartas-feiras e a escola leva os alunos a esses lugares. Então, criar esse público é também fundamental para que a gente tenha espectador para o filme nacional. Por quê? Quando você liga a TV aberta, o que passa normalmente? Filme americano. Aí o que a pessoa cresce e vai para o cinema assistir o quê? Filme americano. Não que não seja bom, mas tem que ter esse trabalho de formação para filmes nacionais. Que foi o que vocês fizeram aqui. Exatamente, que a gente faz com as escolas. Desde o início, não sei se ainda faz, desculpe, Sim. mas desde o início, desde 2011, quando vocês convidavam as escolas, eu lembro disso, a gente até deu um nome para isso. Então, isso é fundamental. Mais do que formar é transformar, né? Então, você tinha o convite para a criança da escola e ter a experiência de sair do ambiente escolar, de entrar num ambiente diferente, que é um ambiente de absorção e de consumo de cultura. Depois, a relação com a experiência, a troca. E depois a formação, que é o que vocês fizeram nas oficinas. Então, o fazer cultura é muito mais do que o espetáculo pelo espetáculo. Sim, a gente está sim. falando da formação de pessoas e da transformação de vidas, que foi aquilo que eu falei aquela hora da experiência que eu tive com o Hamilton, que foi um menino que eu vi crescer no Britador e que eu vi ele fazer um filme. Gente, é inimaginável aquilo. Pois é, eu estava em São Paulo essa semana e aí eu falei, eu vou no MASP, vou ver um dia para ir no MASP. Aí eu percebi que no MASP, às terças-feiras, é gratuito. Tem um banco que patrocina o dia, então normalmente nesse dia as escolas vão ao MASP, que é o nosso grande museu, um dos maiores museus do Brasil. Então, quer dizer, esse tipo de trabalho é um trabalho de formação importantíssimo. E a deficiência que as escolas têm, normalmente, as escolas públicas, a deficiência de ônibus, é falta de ônibus, e está linkado com a verba, né? Para levar das escolas mais distantes do centro, trazer esses estudantes para cá. Porque é 2 horas, você vai ficar 1 hora no cinema, 1 hora e pouco, e voltar para a escola. E, além de tudo, é tão prazeroso. A gente estava falando aqui nos bastidores do antigo Espaço Cultural Unibanco, na Paulista, que virou agora Espaço Petrobras. há um tempo Graças aos cinéfilos que fizeram uma grande campanha para que uma construtora não construísse os Não derrubasse. prédios, não derrubasse. É verdade. Aí fizeram uma campanha muito grande, a Petrobras entrou, porque o Itaú não quis mais entrar. Quer dizer, não consigo entender. Um banco com tanto dinheiro... E eu me Então, tem lembro... o próprio espaço deles, né? Mas o dinheiro... E eu me lembro, era tão bacana, eu frequentava muito lá em São Paulo, aí eu estava falando aqui, Benilson, que eu cheguei a assistir filme ao lado da Denise Fraga, né, um filme dela. Né? Então é muito legal isso, né? Então desperta desde lá atrás esse interesse pelo cinema nacional, pela cultura do nosso país, valorização da cultura. Exatamente. Formando gente. Formando gente. E uma coisa importante, a gente percebeu desde a pandemia, a pandemia realmente foi um marco, a gente passou a fazer as sessões online, né? Então a gente pega um filme ou um diretor, enfim, faz um ciclo durante alguns meses, né? Então, cada semana é um filme, disponibiliza de forma gratuita, filmes que já estão nas plataformas gratuitamente. E às terças-feiras a gente faz uma reunião online pelo Google Meet para falar sobre o filme. E você percebe que o filme impacta tanto, porque o filme normalmente, a gente aprendeu isso, ele é retrato de um lugar e de um povo, numa época.
Então, às vezes, a gente assiste um filme muito importante dos anos 60, ou do Brasil, ou da novela vague francesa, ou um filme japonês. Às vezes são filmes muito bons, mas que envelheceram muito ruins, que tem muito sexismo. Aí nós temos muitas mulheres na sala que elas dão uma aula para a gente de desconstrução desse machismo estrutural. É o caso do cinema iraniano, desculpa atrapalhar, que agora que estava no Oscar, né? E que o Irã passa por esse grande trauma. Foi apenas um acidente. Foi apenas um acidente. Então, o cinema, além de tudo, ele traz um olhar muito pessoal para cada um que vai assistir. Como o Tapete Vermelho, que a gente falou, que é esse filme fantástico. Mas, assim, quando a gente entra na sala online, o Cervantes é que comanda lá a nave, né? Ele faz um prólogo, tal, fala do filme, o Cervantes é estudioso e tal. E aí vem uma amiga, que é uma professora, por exemplo, universitária de Belo Horizonte. Ela traz um outro filme. Aí vem uma educadora negra do Rio de Janeiro, que dá aula para cursinhos para população carente. Ela vem com um outro olhar sobre o filme. Vem um estudante de cinema de São Paulo, fala um outro olhar. Aí nós temos o Marcelo Iqueda, o professor doutor de cinema fantástico, da Universidade Federal do Ceará. Quando ele dá ele faz uma crítica fílmica com todos os elementos que ele tem assim afiados para ele fala, nossa, que aula que a gente teve de graça. Então, quer dizer, isso enriquece muito o nosso olhar, tanto para o cinema nacional, principalmente quando a gente acaba estudando. Por exemplo, a gente está trabalhando nesse momento com uma cineasta que ainda está viva, da húngara, que desde os anos 50 faz filmes, e a gente acaba estudando sobre o país, porque como é que você vê um filme dos anos, sei lá, 50, 40, no caso, o filme de ontem, que se passa em 1936. Eu falei, gente, o que era a Hungria em 1936? Então, quer dizer, você vai estudando sobre o lugar, então vai enriquecendo de um jeito a gente e mudando o olhar, né? Esse olhar mais profundo do local, daquelas pessoas, do antes da guerra, quer dizer, isso vai te engrandecendo como pessoa, e aí, claro, cada terça-feira é uma coisa diferente. A gente chega a ficar 4, 5 horas online, todo mundo na sala e falando do seu filme, né? E o Cervantes não põe tempo, então tem gente que fala meia hora. Cervantes, a produção cinematográfica brasileira sempre foi muito concentrada nesta nossa região, nessa região centro-sul do país, né? Sul e sudeste. Mas nos últimos anos, eu vi até isso, aprendi isso no Festival de Curtas. A produção cinematográfica, por exemplo, do Nordeste, ou do Norte, ou do Centro-Oeste, ela ganhou uma visibilidade muito maior, acredito que em razão de investimento. Agora, uma coisa que me chama muito a atenção como espectador é a contratação do elenco local. Então você pega, por exemplo, ele falou agora há pouco de O Som ao Redor, que para mim é uma pancada, que é aquele final com o Solha, que é o ator final, né, que é o seu Francisco, e o Irandir, que é uma coisa... Bom, enfim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a que se deve, na tua opinião, em que momento a gente começou a olhar mais para a realidade dos artistas locais? Você falou O Som ao Redor, mas tem Aquários também, que é outro filmaço, e assim, que é também do Kleber, né? Bacurau, quer dizer, então você pega... A gente só está falando do Kleber aqui, mas assim, em que momento a gente começa a perceber que é necessário também lançar mão dessa massa artística desses lugares, que a gente até então não tinha conhecimento? É interessante isso, porque isso é uma herança do neorrealismo italiano, né? Logo depois da guerra, a Itália passou a fazer filmes contando histórias de personagens que viveram aquele momento e de populações de cidades pequenas que viveram aquela situação da guerra e que estavam tentando se reerguer. Pasolini? Né? Pasolini... Tá, Visconti. Visconti, De Sica, enfim. Eles não tinham grana para fazer esses filmes. Então, o que eles faziam? Eles tinham, assim, 2 atores importantes que iriam, vamos dizer, puxar a divulgação do filme, né? O interesse do público pelo filme, e eles filmavam nos locais, primeiro saíram dos estúdios, eles não tinham, filmavam nos locais, nas ruas, nos vilarejos, o ladrão de bicicleta, meu Deus. E usavam as pessoas que viviam aquilo, que viviam aquela situação. Eles não eram atores,
profissionais. Até hoje, você tem, por exemplo, tem um filme que está sendo da Lúcia Murat, que está sendo lançado agora, que ela, numa das entrevistas, ela declara assim, você tem 10 atores principais, vamos dizer assim, que são profissionais. Todo o resto do elenco, você tem 200 pessoas no elenco que são não atores profissionais e que estão trazendo uma contribuição e que tem um preparador de elenco que trabalha com essas pessoas para que elas correspondam àquilo que a história pede, entendeu? Que a direção do filme pede. Então, quer dizer, isso veio, é uma herança que a gente tem desse período e que persiste até hoje. Você tem gente realizando filmes hoje com essa mesma prática de você não ter um elenco inteiro de profissionais. E eu imagino o prazer dessas pessoas, né, de poderem estar participando do filme. Você pega agora no Agente, desculpa te interromper, Imagina. mas é que eu não queria perder o gancho. A dona Tânia, do Agente Secreto. Eu ia falar da Tânia. Eu ia falar da dona Tânia. Você sabe que o nome dela é Sebastiana e ela não gostava desse nome. Então quem deu esse nome para ela foi a madrinha dela, né? E aí ficou Tânia Maria, né? Tânia Maria. Mas aí quando chegava na sala de aula, a madrinha dela na escola chamava os alunos, né? Presente e tal. Então falava Sebastiana e ela falava assim, ela não veio. Então foi dado esse nome para ela de Tânia. E eu pensei, quando vocês falaram a respeito disso... Ela é um dos motivos, mais outras. Né? E de uma performance, de um jeito, né? de uma categoria, né? Neste filme, né? De contracenar, Você sabe que essa atriz, ela fez 3 coisas na Itália, mas ela não vai... ela não contou. É mesmo? Tô brincando, tem uma fala da personagem que é essa. Mas qual é o peso do Oscar? De ganhar ou de não ganhar? Olha, ainda tem muito apelo para essa mídia que, vamos dizer, reverencia essa premiação. Então, dizer é o maior prêmio do cinema. Não é o maior prêmio do cinema. Você tem prêmios muito mais importantes. Na minha cabeça, hein, é muito mais importante você ser premiado no Festival de Cannes, por exemplo, do que no Oscar. Né? Você tem... mas o Oscar, ele te abre essa porta. Outro dia a gente teve, na semana passada, a gente teve até uma discussão sobre isso, porque como a gente estava falando sobre os curtas do Kleber, foram 6 curtas do Kleber, que tem um participante, que é um professor de cinema, que é o Rodrigo Dias, que fez essa seleção dos 6 curtas, ele descolou esses 6 curtas e disponibilizou para a gente assistir e conversar a respeito. Então, que eram 6 curtas de 1994 até 2014, desse período de produção do Kleber. E veio essa história. Então, tem gente que não gosta da pessoa do Kleber, mas admira o trabalho dele como cineasta. Não gosta do modo como ele... Tem gente que não gosta, que nem conhece direito, ou não teve nenhuma aproximação com o Kleber para dizer se gosta ou não gosta da pessoa, mas que... não gosta do modo como ele constrói as narrativas, como ele apresenta as narrativas, como ele monta os filmes, né, para chegar até o público. Enfim, existe uma discussão em torno da filmografia do Kleber, pegando todas as camadas aí. A pessoa do cineasta, o modo do cineasta trabalhar, enfim. Mas eu me perdi agora Não, eu perguntei qual é a importância, afinal de contas, qual é o peso de um Oscar, ganhar ou não ganhar. Agora, você falou de Cannes. O que acontece?
toda essa campanha que é feita, e que 90% dessa campanha é financiada, ela é paga. Quase 20 milhões de reais. É pra uma fazer. bala, é uma uma grana. bala para você rodar todos os países Por onde quê? estão os votantes. Porque aí você sai em todos os jornais, você sai em todas as televisões, Todas você, as mídias. o seu filme Programas, passa talk shows. em lugares que você jamais imaginaria que ele Suécia, chegaria. enfim. Entendeu? Então, quer dizer, é importante por isso. Você cria uma... E eu defendo esse aspecto de você criar esse momento de visibilidade, aproveitar esse momento de visibilidade que um filme brasileiro possa ter. Passar numa sala Entendeu? na Suécia, por exemplo. Sim, engrandece Na o cinema Turquia. nacional. Por quê? E isso não só leva o cinema para lá para fora, mas ele traz o cinema brasileiro para dentro do Brasil. exatamente. Gente que não veria um filme brasileiro numa sala de cinema vai assistir. Tanto que ele é campeão de bilheteria, o Agente Secreto, né? Por conta dessa campanha toda. O que entendeu? desperta o Nem é pelo fato interesse, do, né, de do assistir. do que levou o cineasta a realizar esse filme. Entendeu? Mas é isso. Você não pode ficar... Se todo mundo vai falar do filme e eu não assisti o filme, o que eu vou dizer? Não vou dizer nada. Então, pelo menos eu tenho que ver o filme. Então, quer dizer, essa abertura que o cinema ganha, que o Ainda Estou Aqui ganhou, que Central do Brasil. Central Central do Brasil, Cidade de Deus foi Cidade de aclamado Deus. aí. Enfim, Ah. todos esses filmes que passam por esse processo de aclamação, vamos dizer, da Mundial, mídia no mundial. mundo inteiro, eles têm um resultado muito positivo aqui. Você pode falar, mas existem 300 outros filmes que são produzidos e que ninguém fala deles. Pois é, então, mas por isso a gente precisa de políticas públicas, precisa de um trabalho muito grande. Né? E esse fato desses filmes estarem sendo comentados, estarem sendo procurados para ser vistos, ajuda também a esses que não têm visibilidade. Entendi. Porque aí eu vejo um filme como Bacurau, por exemplo, eu vejo um filme como Aquários, como... Vamos falar só do Kleber agora. Mas eu vejo Novamente. Cidade de Deus, Meirelles, eu né? vejo... Tem o Meirelles. Ainda estou aqui. É isso aqui, eu vejo Domésticas, eu vejo... Vamos falar do filme do Glauber E vou Rocha. querer ver outros Boleiros, filmes. que é uma... Boleiros é também, maravilhoso. é. Agora, quem fez? Eu fui, por Que exemplo, horas ela assistir... volta? É de quem? Não é do Kleber. Não, Não, é da Ana Mulher, Ana Mulaerte. que é uma grande cineasta Uma e que... paulada. Eu lembro quando eu assisti Roma. Rapidinho, desculpa, porque a gente começa a falar. Eu assisti Roma e comentei com o Cervantes. Falei, Cervantes, ontem eu assisti Roma. Ele olhou pra mim e falou assim: você já assistiu Ainda Estou? Que horas ela volta? Eu falei, não. Eu falei, então assista. Depois... Não, pois é, e assim, a Ana Mulher é outra cineasta brasileira que aqui no Brasil ela tem as pessoas têm uma resistência muito grande, né? Os intelectuais, os críticos têm uma coisa muito uma resistência a aceitar, falar bem. Eu sou muito fã dela, assim, desde o Durval Discos, que eu acho uma Durval obra-prima. Olha só, eu fiz aqui um roteiro pequenininho aqui, um resuminho aqui de alguns filmes aí que realmente aí vocês vão lembrar aqui, né? Deus e o Diabo na Terra do Sol. Nossa, Robert Rocha. Cervantes tem uma história desse filme. Esse é o maior filme Mas da antes de história você do continuar, cinema desculpa brasileiro. atrapalhar, mas é que o Paulo ia falar uma coisa Sim, antes da gente voltar. Legal, legal. Eu queria puxar um pouquinho, falando dessa coisa de divulgação, o que o filme traz e o que ele provoca, que é quase impossível da gente dimensionar. Beleza, só pedir uma licencinha então para você, Paulo, agora só para... O papo tá tão bacana aqui, que aí os caras me cobram lá depois. Quero mandar um abraço para GWG Telecomunicações. Precisa fazer né? o- Ao Hotel Savoy Excelência, ao Savoy Leilões, ao Jornal A Tribuna, ao DF Studio, a Arca de Noé. São todos aí os nossos patrocinadores, investidores aqui do TribunaCast. Estamos desde 2022, estamos agora na 4ª temporada de TribunaCast. Mandar um abração aí ao Guilherme, ao Arnold, ao Ivo, ao Fábio, a todos vocês aí que nos apoiam neste trabalho. Por favor, Paulo. Então, E um abraço nosso também. Um abraço. são nossos apoiadores Por favor, também. falem aí, vamos lá, vamos valorizar os patrocinadores. Quem são aí os Sim, patrocinadores? que também estão lá na linha de Vamos frente lá. apoiando Olha, vamos lá. o A nosso gente gosta trabalho disso. no cinema. Beleza, vamos lá. Quais são os patrocinadores? Olha, tem bastante, hein? Tem bastante? Tem. Pode Vamos começar? lá. Vamos lá. Bom, Alcardê,
a Casa Museu da Xilogravura, Mãos Chiqueira, Parque Capivari, Vila Chã, a Minalba, a Pousada da Pedra, o Convention Bureau, que trouxe todos esses parceiros que nos dão as hospedagens e alimentação aqui na cidade, ao Museu Felícia Lerner, ao Auditório Cláudio Santoro, a Campo Ortinari, ao Instituto Federal. Eu estou lendo aqui porque tem a Verbena Comunicação, a Webs Design, a GWG, a Videomídia, Natureza Maluca, a DF Studio, o Sierra Hotel, enfim, La Villette, Caramba, hein? Le Quantos Renard, patrocinadores. ao Parque Hotel, Parque das Hortênsias, ao Contour, a Secretaria Maravilha. da Cultura e Economia Criativa de Campos Jordão, Mandar um abraço aí pra Tânia. ao prefeito, que já a gente vai estar lá batendo na porta para Tá fazer certo. o 11º festival, que a gente vai precisar de todo o apoio. Pegou bem o gancho. Que vai ser a ideia é fazer entre 17 e 24 de outubro de 2026. Conte conosco aí, conte com o Jornal A Tribuna. Eu quero, logicamente, já. Não estamos encerrando ainda, tribuneiros. Vamos ainda bater um papo ainda bem bacana aqui. Mas que vocês. O Matterhorn Nossa, a também. Marilda, muito Ah, querida, e o muito nosso- amiga nossa. E o nosso Pô, amigo do integrante do grupo do Cineclube, a Ao Marilda Augusto, Molina. chefe Augusto do Café Terraça, um grande abraço. Nossa amiga Marilda, nossa amiga de Pô, muitos uma pizza anos. boa lá, O hein? cara de mal, o Melhor cara de pizza do mundo. malte. A pizza lá é boa. não, hein? Pode aqui é- acreditar que até o fim do programa... ele Eu vai- acho que vai aqui, ó. Vamos parar aqui, porque tem tanto patrocinador. Olha aqui, ó, os apoiadores aqui embaixo. Mas Não, continua. então, e o que trazer que esses você- apoiadores, que são apoiadores do nosso festival, Sim. para apoiar também a tribuna. Mas é isso? Gostei aí. Agora sim o Cervantes. Eu peço Já que a tribuna está abrindo a porta, É isso, as vamos portas juntos. para o festival. eu Então, peço tá. aqui desculpa se eu esqueci alguém, mas todos são importantes. Claro, todos, claro. todos são importantes. E os amigos, né, que fazem Sem o dúvida festival nenhuma. acontecer. Agora, falando de Campos Jordão, a gente percebe o seguinte, para você ver a dimensão que tem um festival de cinema de curta-metragem. Eu tenho uns dados aqui que eu estou pegando no nosso site. Peraí, só um pouquinho. Bola. Antes de sair da linha da lista dos apoiadores, quero mandar um abraço bem grande para a Elaine lá do Convention. A Elaine. Grande a Elaine Elaine. de Marco do Convention. Elaine é nossa parceiraça Nossa. do Convention. Um Sem beijo pra ela, Elaine. não tem festival. Então, Campos do Jordão fica no imaginário de todas as pessoas do Brasil, assim, de todas as cidades. Alguém conhece Campos do Jordão ou já ouviu falar da cidade mais fria, perto de São Paulo, que é uma grande cidade, que tem festivais, enfim. E fica nesse imaginário. Quando a gente seleciona os filmes, por exemplo, nós recebemos 622 curtas-metragens, selecionamos 109, a curadoria selecionou 109 filmes, 109. Desses 109 filmes, só para você ter uma noção, dos 622 filmes que nós recebemos, 319 são de municípios brasileiros, de todos os estados, e mais 303 das capitais. Só vou dar um exemplo como impacta isso. É uma coisa que vai propagando a gente exponencialmente, porque a gente não sabe como chega. Por exemplo, quando você seleciona 109 filmes, sei lá, de 100 cidades diferentes, cada cidade dessa que teve um filme selecionado vai divulgar no jornal local. Então, por exemplo, o filme, em 2023, o filme Ela mora logo ali. Ela Mora Logo Ali, foi um filme que veio de Rondônia. Rondônia. O que aconteceu com esse filme? Ele foi o primeiro festival que ele se inscreveu. Esse filme ganhou como o melhor filme aqui. Esse filme foi para o Festival de Gramado e ganhou 5 quiquitos. Olha. Esse filme mudou a cidade de Rondônia, a cidade de Porto Velho, né? Não tinha política pública para audiovisual. Passou a ter, porque saiu nos jornais locais, na TV, no jornal impresso, falando desse prêmio aqui em Campos do Jordão. Quer dizer, falando da cidade. Então, isso vai multiplicando, quer dizer, a cidade passou a ter uma política pública para audiovisual a partir desse prêmio que ganhou aqui em Campos. Quer dizer,
isso tem uma dimensão muito grande e é a economia criativa, porque traz as pessoas a falar, eu quero que minha mãe venha para cá conhecer Campos do Jordão, essa cidade fria, essa cidade que a gente vai comer um fundi, que tem o Parque Capivari, enfim. As pessoas querem estar nessa cidade e isso é muito importante, a gente percebe isso. E quanto à adesão da população de Campos do Jordão ao cinema? Vocês têm como mais ou menos avaliar isso? É bacana? O pessoal procura muito? Como é que é? Procura muito, ainda a gente está chegando ainda lá. Chegando nesse Mas momento. a gente tem, por exemplo, essa campanha feita com as escolas, que a gente leva as escolas para as sessões infantis, que participam do festival, Tá. que fazem parte da programação do festival. Então, quer dizer, você tem as crianças e os jovens das escolas públicas e das escolas particulares também, que para as quais são oferecidas sessões especiais. Muito bem. Então, esse público a gente conta como um público local. Sim. E também você tem as pessoas, por exemplo, que pensam em produzir aqui e que vão pela curiosidade de saber como é que é isso. O que eles fazem? Se é assim, eu também consigo fazer. Perfeito. Entendeu? Então, você ouve isso também como resposta. E você tem também um público que já está habituado a frequentar o festival. É uma turma que não só daqui da cidade de Campos, mas que vem das cidades da região, de São Bento, de Santo Antônio. Até porque você tem um prêmio regional, né? Taubaté, de São José, de Pindamonhangaba. Pindamonhangaba tem muita representação aqui no festival. São José também. A gente, como a gente, num desses festivais aqui na região que a gente foi, a gente viu uma ação que eles tinham, que era o Cinema Peregrino, não era? Que eles faziam? Era o Cinema Romero, Cinema Romaria de Romero. Cinema, Aí- que a gente pegou. Aí a gente puxou a ideia, porque nada se cria, tudo se copia, né? A gente puxou a ideia, falou, por que a gente não faz Cinema Peregrino nas cidades em volta? Então, a gente vai a Santo Antônio do Pinhal, a São Bento do Sapucaí, a Tremembé, Aí, esse ano que passou, a gente foi a Gonçalves, que tem o Cine Gonçalves, a Monteiro Lobato, a São Francisco Xavier. A gente fez uma sessão no Cine Gonçalves e deu muito certo. Aí veio uma turma de cinema de lá, que é nossa amiga aqui em Campos do Jordão. Então, quer dizer, esse cinema peregrino, que a gente bota o cinema no carro, literalmente, a tela, as caixas, o projetor e vai na praça fazer o cinema, em São Francisco foi mágico. A gente projetou na parede do Centro Cultural na praça e era um filme para jovens, para família. E aí sentou uma criançada. E o Cervantes tinha já preparado uma sessão pronta para criança. E a gente teve que fazer 2 sessões, uma para a criançada e depois uma para os adultos. Fantástico. E foi muito legal. É isso aí. E levar esse cinema, né, para onde as pessoas estão, isso é muito legal. Nós estamos quase chegando no finalzinho aqui, infelizmente, mas com certeza, por favor, estejam sempre aqui, porque o TribunaCast vai estar de portas abertas para a gente falar sobre cultura, sobre cinema. Que dia da semana você quer que a gente venha? Todos os dias, viu? Cervantes, venha todos os dias. Mas eu fiquei curioso aqui, porque quando eu falei aqui do Deus e o Diabo na Terra do Sol, o Benilson deu um pulo aqui, e aí vocês têm alguma história nisso? Como é que é? O Cervantes tem uma história. Eu fiquei muito Deus e o curioso. Diabo na Terra do Sol? Como é que Deus e o é? Diabo do Sol. Glauber Rocha. Tudo começou aí, né? Conta aí. Não, assim, o meu encantamento com o cinema, não. O meu encantamento com o cinema, aliás, uma memória que me falhou num dia lá da entrevista dos meninos lá da Bahia, que eu morava em Americana e participava das atividades do colégio lá em Americana, tá? Era um colégio estadual, mas tinha uma associação União Estudantil, que era uma associação dos estudantes, que promovia assim, brincadeira dançante, bailinho. Era um clubinho, a gente alugava uma sala assim, num mezanino de um prédio lá em frente à estação ferroviária. E aí eu cheguei a ser presidente da União Estudantil. E aí propuseram, e eu não tinha essa aproximação com o cinema, a não ser de ver cinema quando criança e enfim. Mas propuseram um curso de cinema com o Hélio Silva, que tinha sido o diretor de fotografia do filme. Agora vai faltar o nome na outra, eu esqueci o nome do Hélio Silva. Não, mas O Grande Momento, que tem no elenco o Jean Francisco Guarnieri como protagonista, né?
Mas, enfim, ele foi lá dar esse curso de cinema. E aí eu me encantei, porque ele foi, assim, fascinante, ele era muito cativante na forma dele apresentar, dele dar a aula, dele falar. Ele destrinchou o filme, a gente viu o filme assim, pedaço por pedaço, quase que frame a frame, né? E aí eu me encantei com isso. Bom, então aí foi o meu encantamento com o cinema. Até que eu cheguei, isso já era 60 e pouco, até que eu cheguei no Deus, o Diabo na Terra do Sol. E aí, Deus na Terra do Sol, assim, não, é esse o cinema, que se é para um dia fazer cinema, é isso que eu quero fazer. Desculpa, Glauber, mas eu vou na sua cola, entendeu? E depois eu fui quando eu fui para estudar em São Paulo, eu fui paralelamente ao cursinho, eu fazia um curso de teatro no TBC. E aí, nesse curso de teatro, eu conheci um pessoal de uma comunidade lá no Campo Belo. E aí eles tinham uma turminha que queria fazer teatro, e a gente também, sabe, porque a gente já vinha de uma história, tal, eles eram mais jovens, então eles achavam que eu e um outro cara, enfim, 2 outros participantes do curso lá, que éramos assim os que mais apareciam, a gente gostava mesmo de dar palpite e aparecer, né? Quer dizer, aparecia, né? Fazer o quê? Mas, enfim, eles chamaram a gente para ir lá montar um espetáculo para eles. Aí eu falei, olha, vamos fazer o Deus e o Diabo na Terra do Sol no palco, porque ninguém vai ficar sabendo, vai ser só aquela turminha da comunidade, ninguém vai interferir. Aí começamos, eu fiz peguei o roteiro, tinha um livro que tinha sido publicado com o roteiro do filme, eu fiz uma adaptação de algumas cenas, quer dizer, eu transformei algumas cenas do filme que juntas contavam a história que o filme contava na sua íntegra. E aí fizemos aquilo para assim, montar com praticáveis, com rotunda preta, com luz, só efeitos e tal. Alguém que tocava a música e cantava, que fazia o Cego Júlio, que depois desistiu e, por acaso, fiquei eu sendo o Cego Júlio. E aí fizemos aquilo, e aí o pessoal se empolgou. E tinha uma menina chamada Regininha, que fazia parte do elenco ali, né? E ela muito ativa na produção do espetáculo. E aí ela foi e falou assim, olha, tem uma possibilidade de a gente fazer no Teatro Pauleiró, tem a possibilidade de fazer num teatro lá em Moema, vamos fazer? Eu falei, olha, Regininha, é o seguinte, a gente não tem autorização para fazer isso, a gente não tem registro nenhum, a gente vai dar mal aí. Ela falou, não, vamos fazer. Aí ela falou assim, por que você acha que o Glauber Rocha processaria a gente, porque a gente estava usando o texto dele? Eu falei, não sei, mas ele tem uma produção, entendeu? Não é assim, o Glauber falar que não. Aí ela falou assim, olha, o Glauber está em São Paulo e eu consigo falar com ele. E aí ela falou com o Glauber e marcou com o Glauber para a gente ir no SBAT, eu levar a adaptação que eu tinha feito, o roteiro que eu tinha feito, ele leu e fomos ao SBAT para ele autorizar. Então está lá com a assinatura no SBAT, tem o registro desse texto que eu adaptei do roteiro para o teatro. E aí a gente fez. E estreou, então. Aí fizemos em vários teatros, aí participamos de festival amador em vários lugares, Muito Araraquara, Arara. Como dizem por aí, um sonho, quando você sonha sozinho, é só um sonho. Quando você sonha junto, vira uma grande realidade. Exatamente. Né? Então, é mais ou menos isso, né? Então era essa a história. Mas assim, e eu acho o Deus de Diabo na Terra do Sol, eu vejo com uma certa frequência. Eu não tenho ideia de quantas vezes eu já vi o filme, mas eu acho o filme mais importante da minha relação com o cinema. Muito bom. Benilson Toniolo. Rapaz, falar de cineclube, falar com o Paulo e falar com o Cervantes, para mim, tem uma carga emocional muito potente. Eles sabem disso. Tudo aquilo que a gente conseguiu fazer junto e tudo aquilo que eles contribuíram para o trabalho, para o prédio, enfim. Então, eles foram até muito econômicos, eu acho, quando eles falaram de toda a contribuição de grana mesmo que o Cineclube... eu vejo as imagens aqui, por exemplo, do Espaço Cultural, eu lembro que tinha uma tela lá que você precisava de 4 caras para descer a tela, quer dizer, aquilo se cai na cabeça de um, matava, né? Então, eles, graças sempre foram muito generosos, né? Então, o Cineclube, graças ao prêmio do PROAC, providenciou uma nova tela totalmente eletrônica, conseguiu projetor,
E sempre com tanta dificuldade, com tanta gente puxando. E aí depois eles conseguiram reformar uma parte do espaço cultural, que durante muito tempo funcionou como a sede da Secretaria de Cultura, quando a Casa de Cultura estava em reforma. Então, assim, eles foram buscar grana, eles foram buscar recursos, eles foram buscar tantas outras. Criaram o Espaço Cultural Edmundo Ferreira da Rocha. E está lá, né, na parte superior do Espaço Cultural. Professor Edmundo. Tantas outras contribuições que o Cineclube deu para Campos. Então, assim, eu faço parte do Cineclube Araucária, sou membro da Associação Cineclube Araucária. Então, para mim, daria aqui, sei lá, quantas horas de conversa até a gente poder esgotar tudo. Pode voltar amanhã, viu, Cervantes? Volte, Paulo, por favor. Mas o que eu acho mais bonito de tudo isso é o conceito de arte, o quanto eles me ensinaram e me fizeram entender que a cultura é muito mais do que o entretenimento. A cultura ela passa por não só também. Muita gente fala assim, discurso pronto, né? Precisamos formar público, mas não é formar público, é transformar a vida das pessoas. E eu vi pessoalmente, testemunhei eles transformando a vida das pessoas, como eu disse, com crianças que eu vi crescer lá dentro da igreja metodista e que de repente estavam lá no Cineclube, no Espaço Cultural, numa noite fria de domingo, apresentando um filme que eles tinham feito com o celular, segurando o barbante na boca para poder, com a lanterna, para poder jogar a luz no curta. Então, assim, eu sou testemunha viva do trabalho do Cineclube, e falar com eles e ouvi-los, para mim, é sempre para mim, como eu disse, tem uma carga emocional e emotiva muito, muito potente, muito forte, porque são poucas pessoas que fazem o que o Cineclube fez e vai continuar fazendo. E este ano eu espero estar com vocês lá sentado e aplaudindo a 11ª edição do Festival Curta Campos do Jordão. Mas você estava falando dos filmes, você falou de Deus e o Diabo da Tradição. Eu tinha feito o roteiro que eu fiquei tão empolgado aqui com o Glauber Rocha, né, e com o Cervantes, e aí, não na mesma hora, com o Cervantes e o Glauber Rocha, que eu até parei, assim, mas não, é que eu fiz aqui aquela colinha de alguns filmes aqui. Mas eu tenho uma pergunta. Sim, depois. Ah, sim. Além do Deus e o Diabo, aí, então a gente vem aí para os anos 90, lá com a Carlota Joaquina, né, a Princesa do Brasil. Depois, sim, vem esses filmes históricos aí, Ainda Estou Aqui, O Agente Secreto, aí, puxando para 2025. Filmes Nada a Perder, em 2018, Os 10 Mandamentos, de 2016, venderam mais de 11 milhões de ingressos, mostrando a força comercial de grandes produções, que foi o cinema brasileiro. Então, quer dizer, vale muito a pena o cinema nacional. Desses 600 produções que a gente se depara aí com 3, 4, mas você tem toda a razão, Cervantes, isso puxa o interesse, né, de saber de histórias, de narrativas. Aí eu volto aí a falar a respeito da questão do Central do Brasil, que não me sai da cabeça. Olha quanto tempo, né? De novo, eu já assisti 10, 12 vezes o Tapete Vermelho, que mostra toda uma realidade aqui, uma homenagem assim fantástica do Mazzaropi, né? Uma coisa assim, poxa, o filho dele fazendo aniversário e o presente que ele queria dar era levar o filho ao cinema para assistir um filme do Mazzaropi. E ele só consegue, depois de muita persistência, aí passa para toda uma cultura, né, da nossa terra, e ele só consegue depois dele se acorrentar, né, no poste ali de frente ao cinema e falar, e daqui eu não saio daqui enquanto não passar o filme. E aí o que fazem? Estende aquele tapete vermelho para que a família possa, enfim, junto com uma plateia maravilhosa, assistir o filme do Mazzaropi. Então são coisas assim
emocionantes que vale muito a pena. E você que não assistiu aí, ó, além desse que eu te falei, tem vários maravilhosos. E aproveitando que agora está para comemorar o aniversário do Mazzaropi e que se você passar o filme do Mazzaropi aqui no Espaço Cultural Doutor Além, lota o Espaço Cultural Doutor Além. E aí? O que vocês acham? Então, tem Poxa, olha, a gente volta aqui, fazemos aí reportagens no jornal, trabalhamos isso, que eu acho o pessoal lá maravilhoso. Hotel Fazenda. Do Hotel Fazenda vai ter uma associação do museu, Sim, Museu isso, Mazzaropi, exato. lá em Taubaté. Taubaté. E eles vão fazer agora, em abril, eles sempre fazem a comemoração do aniversário Sim. do Mazzaropi. Quando foi o centenário do Mazzaropi, que acho que foi em 2012, a gente fez uma retrospectiva do Mazzaropi aqui. Que bacana. Mas eles fazem todo ano. E esse ano eles entraram em contato com a gente para se a gente não queria se interessar em exibir 3 filmes que eles disponibilizariam. Só que nas datas que eles querem fazer esse circuito acontecer na região, o Espaço Cultural não tem datas, não tem as datas livres. Então passa depois. Aí eu falei, bom, vamos passar. Foi o que eu respondi para eles. Isso. A gente vai ver uma data que esteja disponível e a gente faz essa exibição Olha, depois. eu tenho certeza vai ser. Agora você falou do Tapete Vermelho, reforça a sua opinião. É um filme que deve ser visto e que pode ser visto em qualquer momento. Você vai sempre se emocionar. Muito, presente, nossa, presente. de falar emociona. Fique à vontade, Benilson, para suas considerações. Vou te dar uma dica de filme. pra Vamos você lá. assistir. O filme nacional Opa. chama Estômago. Estômago. É um filmão. O filme Tapete Vermelho é importante falar. O diretor é o Luiz Alberto Pereira. Perfeito, É um filme boa. de 2006, é importante. Boa esse contexto. E antes do Benilson trazer as considerações dele, que é para o encerramento, eu imagino, né? Mas eu falei do filme da Lúcia Muratti, que é A Hora do Recreio, que é um filme que está sendo lançado agora nas salas e que vale muito a pena ser visto. É um filme que deveria ser exibido em todas as escolas do país, porque fala diretamente com esse público. Assim, ela faz um apanhado das atividades que podem vir a acontecer, poderiam acontecer nas escolas e do que as escolas passam com essa história muitas vezes, de assédio, de regiões que são perigosas, que tem tiroteios entre facções criminosas, que tem bala perdida correndo, enfim. Mas não é um filme de desgraça, é um filme super otimista e que deveria ser assistido por todo mundo, especialmente por professores e nas escolas pelos alunos. Perfeito. Então, A Hora do Recreio é um filme da Lúcia Muratti que está sendo lançado agora, que está começando uma carreira comercial nas salas de cinema. E o Narciso, que entra agora no dia 19, Que é o do Jefferson do Jefferson D., que também vai entrar em circuito nacional nas salas. Tomara que o pessoal de Taubaté consiga fazer também um lançamento do filme em grande estilo aqui na região, em Taubaté. Grande filme. E eu falei para o Jefferson, quando a gente foi lá ver a pré-estreia, assim, eu sou tão fã do Jefferson que, assim, se ele filmar a locomotiva chegando na estação ou os operários saindo da fábrica, que são os 2 primeiros filmes da história do cinema, eu vou sempre achar que o Jefferson filmou melhor que o Méliès. Bom, para fazer a locomotiva saindo da estação, vai ter que ser em outra cidade. Né? Isso vai. Cervantes, eu queria uma última colocação, eu queria fazer uma para você e para o Paulo. E a minha provocação, na verdade, seria a seguinte: o mundo, e sobretudo o Brasil, continuam sendo a maior matéria-prima para a produção de cultura, e em especial de cinema? Ou seja, eu quero saber o seguinte: o mundo como se explica hoje e o país como se explica hoje continuam sendo a melhor matéria-prima para a produção de cinema? Olha, sempre, né? Porque o cinema, como o Paulo falou agora há pouco, ele espelha, né, uma situação ou um fato ou um personagem que foi importante num determinado tempo, num determinado lugar e que contribuiu de alguma forma para que as pessoas refletissem sobre aquele fato, sobre aquela pessoa, sobre aquela atitude. Então, sempre vai ser. O cinema sempre vai ser e vai ter essa qualidade de espelhar situações,
momentos históricos importantes de transição. Sempre, a história é uma transição sempre, né? A história evolui, ela não para. Sim. Bom, então agora parou, vai ser tudo. Daqui para frente vai ser tudo assim, desse jeitinho. Não vai conseguir. Porque vai chegar uma nova geração, vai chegar um novo pensamento, vai chegar um novo livro sendo publicado, vai chegar um novo filme sendo feito, que vai mostrar fatos que acontecem em lugares, em qualquer lugar do mundo. Então, quer dizer, sempre o cinema vai ser um motivo de transformação e ele vai estar sempre em evidência, ele vai estar sempre espelhando essas transformações. Paulo? Eu acredito que o cinema sempre está contando uma história, e histórias das mais variadas, às vezes de uma pequena cidade, de uma família, e se torna uma história global. Então, eu acho que o cinema tem esse papel mesmo de contar a história, que seja uma história lúdica, que seja uma história real, porque, como o Cervantes falou, o documentário, a ficção, já não tem mais essa divisão, né? São histórias que têm que ser contadas. Então, o cinema tem esse papel. E agora, o audiovisual é muito mais barato você fazer com câmera digital, com celular. Quer dizer, contar uma história sempre tem uma grande potência, né? Outro dia vimos um filme muito importante, Coloque a Sua Alma na Mão e Caminhe, que é um filme de uma jornalista iraniana que ela está exilada na França e ela fez sobre a Palestina. Foram 150 ligações de celular, vídeo ou áudio para uma fotojornalista na faixa de Gaza. O filme tem uma potência e te leva lá dentro da faixa de Gaza como nunca nenhuma notícia da televisão. Sempre me senti apartado, assim, com uma visão mais longe, né? Mas essa jornalista trouxe um filme assim com uma, claro, a história é muito trágica, tal, mas assim retrata um lugar, uma pessoa, uma família como a gente num lugar que estava sendo devastado. Então, quer dizer, o cinema tem esse poder, né? Agora, eu queria falar um minutinho só falar sobre que o cinema é uma arte coletiva. A gente agora está tentando levantar o 11º Festival Curta Campos Jordão, que provavelmente acontecerá entre 17 a 24 de outubro de 2026, no Espaço Doutor Além, e também na plataforma ou YouTube ou similar. A gente passa sessões online gratuitas, tal, com convidados, enfim. Só que a gente precisa dos apoiadores. Então, a gente conta com a Secretaria da Cultura e Economia Criativa, a Tânia Cunha, secretária, com o Fábio Izar, da Secretaria de Turismo, com o prefeito Caê, com o nosso vereador amigo, que é o Gustavo Maximino, com a Elane de Marco, do Convention Bureau, com todos os hotéis, com os restaurantes, com os amigos, para que a gente possa levantar mais um festival e trazer mais economia criativa para a cidade. E um dia a gente virá ao Festival de Gramado. Tá pertinho, tá pertinho. É isso aí. Obrigado, viu, pelo espaço. Denilson, e obrigado a todos aqui. A gente que agradece. Papo maravilhoso, uma resenha sensacional, assim. Eu muito grato, muito honrado, né, por vocês estarem aqui. E, por favor, venham amanhã, venham depois de amanhã. Vamos falar de cinema, vamos falar de cultura. Benilson, oi. Obrigado, querido. Obrigado, foi um prazer. Obrigado pelo convite, todo Sérgio, nosso. mais uma vez. Você muito bacana. Toda a produção aí. Opa, obrigado, Cata Preta. Ao nosso querido cineasta, né, Cervantes Sobrinho, ao cineasta também, Paulo Gomes aí. E como dizem aqui, olha, com uma câmera na mão e uma ideia... Como é que é? Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. O TribunaCast vai ficando por aqui. Fala aí, Paulo. E muitos amigos. Cinema é com amigos. É isso aí. Um grande abraço, tribuneiros, e até a próxima.